Olá, aqui é Eudes Bueno, do blog Empresários Brilhantes. Eu estou aqui hoje com uma pessoa muito especial, um amigo muito querido e que é um empresário vencedor. É um desses empresários que eu chamo de empresários brilhantes. É o meu amigo Eleazar Rezende. Eleazar, eu gostaria de, antes da gente começar conversar o nosso papo, que você contasse um pouquinho da sua história, que é uma história muito rica, uma história de desafios vencidos. Então eu gostaria que você contasse um pouquinho da história para o meu público, da sua história. Bom, é difícil resumir a história assim, né? É verdade. A vida da gente é um filme sendo ainda feito, né? Não parou, né? Mas eu posso dizer assim que é uma história longa, de longa metragem. Mas na minha história de empresários mesmo tem 25 anos, né? Sim. Mas eu posso dizer assim que eu nunca sonhei ser empresário. Oh. Acho que eu sonhei ser tantas coisas menos ser empresário, empreendedor e tudo, até porque até meus 18 anos eu trabalhava na roça, na enxada. Talvez muitos não vão entender o que é falar quando ele fala enxada. Minha filha de 8 anos, um dia eu estava conversando com ela e falei assim, pai, o que é enxada? É quando a pessoa machuca e faz um dodói? Tá inchado. Inchado. Aí eu fui na internet buscar e mostrar para ela o que era uma enxada. Oh. E aí, por curiosidade, eu achei interessante que a mesma marca que eu usava de uma empresa que na roça, quando eu estava na roça, meu pai vinha na venda na cidade. Sim. E eu falava assim, compra enxada da marca Jacaré, que era uma enxada boa, era uma enxada que você podia bater nas pedras e ela tinha resistência. Sim. E aí fui enxando na internet e tinha ainda a marca. Significa que é uma empresa de muito sucesso, né? Eu estou falando de 50 anos atrás, quase, né? Exato. 40 anos atrás. Quando eu era pequeno, eu era garoto de 10, 12 anos de idade, eu já tinha a minha enxada a fazer o trabalho. Meu pai era muito duro assim nesse sentido, eu tinha que trabalhar na roça e nesse tempo era a minha ferramenta, de trabalho. Sim. Hoje é internet, hoje é um Mauser, né? Ali todo mundo. E a minha enxada era essa de fazer trabalho duro mesmo na roça, entendeu? E como é que foi essa sua transferência da roça, vamos dizer assim, para a cidade? É um desafio, porque você ficou lá um bom tempo, né? Até parece que os 18 anos que você está dizendo, você já não era mais um menino, né? Até que nessa época da nossa geração, você é um pouco mais novo que eu, mas a nossa geração começa a trabalhar muito cedo, né? E era um trabalho diferente de hoje. A juventude de hoje trabalha de uma forma, tem acesso a muitas informações, a muita instrução. E na nossa época era um pouco diferente isso. E como é que foi essa sua mudança, esse desafio de sair daquele lugar sem recursos, vamos dizer assim, que te desafiou a sair daquele lugar, que vamos dizer assim, preso, que você estava preso naquilo? Tinha uma situação assim de querer romper, vencer, sair daquele lugar que era roças? Por que você resolveu sair de lá? Era um desafio? É interessante porque eu sempre brinco até hoje, né? Hoje essa história sendo já bem antiga, eu sempre falo assim, eu luto muito para mim não voltar para a roça de novo, né? Por quê? Porque é de sofrimento. Trabalhar duro. Muita luta, eu sempre falo assim, quando as pessoas falam assim, a coisa tá difícil, eu falei assim, as coisas fáceis acabaram todas, só tem coisa difícil hoje. Então você tem que ser uma pessoa que tenha garra e pega as coisas difíceis. Porque na roça, por exemplo, a gente trabalhava num sol de 35, 40 graus quase, e era capinando na roça, era duro, né? Às vezes você não tinha nem proteção nenhuma como hoje, né? Então aquilo era muito duro. Então quando eu falei, eu não quero isso para mim. Eu via meu pai trabalhando na lavoura, na roça, e quando eu fiz 18 anos, eu falei com meu pai, eu quero sair da roça. Então eu fui e vim para a cidade. Qual que era o meu preparo? Nenhum. Sim. Eu tinha a quarta série. Sim. E aí o que eu fiz? Eu falei assim, eu quero trabalhar, qual que é o serviço meu? É trabalhar de chapa. E foi trabalhar de chapa de caminhão 6 meses, com muito orgulho. Eu trabalhei de chapa de caminhão, descarregando caminhão. Mas aquilo ali, eu peguei com tanta garra
que a empresa que eu trabalhava como chapa de caminhão e viu aquele menino com tanta garra, tanta determinação, e falou assim, eu não quero você nisso não, eu quero te chamar para você trabalhar na minha loja. Sim. Então o que eu queria? Muitas das vezes hoje, aquilo, eu olhando aquela época, eu via que aquilo fez, aquela minha garra era porque eu sabia que aquilo ali estava difícil, mas eu não queria voltar para a roça. Então eu tinha que vencer. Sim. Eu tinha que olhar para frente. Talvez você hoje esteja ouvindo e está assim, eu estou querendo desistir. Não, olha para frente, caminha. Você pode cair, sim, mas se você cair e ficar no chão, então você tem que levantar e bater a poeira e ir embora, né? Então isso fez com que eu lutasse mesmo, buscasse, enfrentasse os problemas. Eu sei que quando eu fui trabalhar numa loja, depois de mais ou menos uns 6 meses, eu fui trabalhar na área comercial numa loja, sim, que chamava Lojas Buri. E eu fui entrevistado nessa loja, indicado por esse patrão que eu trabalhava numa loja de imóveis. E aí eu pensei assim, você, um xerife lá dentro da loja, falou assim, não, você vai ser vendedor. Oh. E eu falei assim, como vendedor, eu não tinha coragem de olhar nos olhos das pessoas, olhar assim, bater o olho. Eu olhava para o chão. E aí ele falou com ele, garoto, você levanta a sua cabeça porque você vai ter que atender cliente. E aí na hora que eu fiquei sabendo que eu ia ser vendedor. Que ele ia pôr como vendedor. Então eu fui para casa, eu tinha um barraco que eu morava, né, já na cidade de Lafayette, e eu vou dizer assim, literalmente eu bati a minha cabeça na parede. Falei assim, eu não quero ser assim. Eu não quero ser tímido, eu tenho que romper essa timidez. E voltei no outro dia como se fosse uma nova pessoa. E cheguei lá, o cara passou, eu recebi os clientes. E resumindo, em 9 meses, para quem não vendia nada, nunca tinha vendido nada, eu atendi clientes. E eu fiquei, nesses 9 meses, eu fiquei 3 primeiros lugares na loja. É milagre, só isso. E eu acredito em milagre porque eu acredito num Deus que faz tanto milagre. Ele fez na minha vida, né? E tem feito em tanto, então eu acredito que nada também, é impossível. Né? Né? Então, olha só que coisa interessante, a gente sempre está falando em vencer desafios, em romper barreiras, né? É mais um exemplo que eu trago para vocês dessas pessoas vencedoras e que elas têm em comum esse objetivo de sempre estar indo para frente, não olhar para trás. E o Eleazar é um desses empresários, meu amigo de muitos anos, e que a gente compartilha muitas experiências. Hoje mesmo nós estávamos andando no carro e ele lembrou de uma história muito legal que eu quero que ele conte para vocês. Eu ia fazer um vídeo especial só contando dessa história, mas eu vou pedir para ele mesmo contar, que é a história do Tchau Maia, Eleazar. Sim. Que você falou aí que tinha só o primário, né? E aconteceu alguma coisa parecida com o Tchau Maia. O Tchau Maia, para quem não conhece, foi um grande empresário, um fazendeiro de milhões de gados no Brasil e frigorífico. Fora do Brasil. Fora do Brasil, foi na Austrália, né? E era o maior rebanho da Austrália, era do Tchau Maia. Uhum. E que começou também. Então eu vou deixar o Eleazar contar. Não, é engraçado que eu estava contando sobre assuntos mesmo de romper, que não é porque você fez doutorado ou mestrado, sim, é que vai fazer diferença na sua vida. É claro que te ajuda e capacita e tudo mais, mas tem coisas que dependem da própria pessoa. Sim. E essa história é interessante que há uns anos atrás, hoje acho que já é falecido, e foi uma entrevista, se não me engano foi a Maria Gabriela que foi entrevistar, e ele perguntou para ele qual o sucesso e tudo, e aí eu achei interessante uma coisa que ele contou. Ele tem um tio dele, ele era do interior de Minas Gerais, numa cidade do interior de Minas Gerais, e o tio dele comprava boi lá em Goiás para vender na cidade dele. Então ia lá a cavalo, não tinha a estrutura que nós temos hoje. E aí o tio pegou e falou com ele assim, que ele era sobrinho, falou assim, sobrinho, vamos comigo lá em Goiás comprar uns boi? E chegou lá, ele viu que ele comprava com prazo, e falou assim, compra para você, e chega lá, você vende e ganha um dinheirinho. E ele chegou, ele fez isso, o tio dele orientou como fazer, ensinou para ele, e quando ele chegou lá na cidade dele, ele vendeu tudo. E aí ele voltou para a escola, ele não tinha ainda, estava estudando ainda, um garoto, e ele escreveu lá no quadro assim, escola nunca mais vou comprar boi em Goiás. E nunca mais ele voltou para a escola, e ele foi um grande empresário de sucesso. Não estou desmerecendo que eu não estudo. Hoje, no mundo de hoje, sim, se você não preparar, sim, e estudar, é difícil. Muito mas difícil. O que acontece? Mas ele tinha a determinação dele. Como eu posso dizer que eu tive a minha determinação? Sim. A minha vontade de não querer voltar para trás, dar um passo para trás, enxergar alvo na frente, ir para frente. E o Tchau Maia é um desses empresários de muito sucesso, igual o Eleazar. E tem uma outra coisa, agora vamos falar um pouquinho de hoje, né? A gente já falou. O Eleazar hoje é um grande empresário que trabalha na área de iluminação e na área de imóveis.
móveis para piscina, para exteriores, né? Pra chuva, né? Chuva e tal. E são móveis da melhor qualidade. Em Belo Horizonte, todas as obras dos grandes de luxo, os grandes edifícios de luxo são os móveis que você senta lá nas piscinas, são os móveis produzidos pelo Eleazar. E também as luminárias. A Everlight é a empresa dele, né, uma indústria em Belo Horizonte. E a gente está aqui hoje na Flórida. Em Contagem, né? E hoje a gente está aqui na Flórida e amanhã ele está indo para San Diego participar de uma feira monumental que tem aqui. A semana passada ele estava na Alemanha. Então ele hoje, para vocês terem uma noção do empresário que não precisava estar participando dessas feiras, de estar fazendo nada disso, mas a nossa geração tem um ditado que diz que é o olho do dono que engorda os porcos, né? É verdade. Então, Eleazar, conta um pouquinho dessa história, Eleazar, da sua indústria, por que você resolveu mexer nessa área? Eu vim, como eu estava contando para você, eu trabalhei nessa loja por 9 meses e nessa loja eu tinha um sonho, nunca sonhei ser empresário, sonhei ser caminhoneiro, incrível que pareça. Eu gostava de ver aquele caminhão assim, sentar no caminhão e ver aquela carroceria para trás, isso aqui é um sonho. E tinha um primo meu que mexia, alguns primos meus que mexiam com o caminhão. E nisso eu fui, entrei, consegui comprar na época, saí das lojas Buri como empregado. O único tempo que eu tenho de carteira assinada na minha vida são 9 meses nessa loja. E aí comprei o caminhão, financiado 90% para BMG Financeira, e os 10% que eu precisava de dar de entrada, eu peguei os bezerros que meu pai, toda vez que eu fazia aniversário, meu pai dava, aquele bezerro é seu. Então eu deixava ele engordar e eu já tinha vários. E peguei, vendi e dei entrada no caminhão e fui ser caminhoneiro. A primeira vez que eu vim em Belo Horizonte, eu vim dirigindo o caminhão que eu comprei. Entendeu? E não tinha experiência nenhuma, eu carreguei um caminhão com 15 toneladas de ferro gusa e fui para Vassouras, no Rio de Janeiro, dirigindo com o maior medo. Menino, eu tinha 18 anos. Eu não tinha nem 19 anos de idade. Muita coragem, Muita coragem. Hoje que eu vejo muitos meninos, tem um sobrinho meu que tem 18 anos e ele nem trabalha ainda, até porque não precisa, mas está fazendo faculdade, ele vai fazer medicina, está preparando para isso. Mas eu falei assim, mais que você possa preparar isso da medicina, mas para trabalhar. Entendeu? Aqui nós estamos aqui nos Estados Unidos e os pais, por mais rico que seja, o menino vai trabalhar no McDonald's. Vai trabalhar, fazer o dinheirinho dele, vai ajudar nos acampamentos de férias aqui. Você vê filhos de pessoas que têm dinheiro, estão lá trabalhando. E estão ensinando. Eu acho que é melhor deixar o filho enfrentar isso. E eu falo porque eu dou graças a Deus, porque eu enfrentei isso na roça e tudo. Então eu acho que graças a Deus isso fez eu não desistir, eu ser sempre com muita garra, entendeu, Eudes? E eu acho que hoje a galera de hoje precisa de ter essa garra, essa vontade, essa determinação, não olhar para querer vencer mesmo, entendeu? Até porque não tem outra opção. Como é que eu vou recuar? Não tem jeito. Entendeu? Tem jeito, você tem que ir para frente, entendeu? Então isso fez com que eu, depois de 8 meses trabalhando no caminhão, o que acontece? Eu tive um acidente, dormi, e aí o caminhão tinha um acidente muito grande, uma carga que era de azulejo para exportação no Rio, e eu estava com essa carga, ela perdeu toda, mas graças a Deus eu não tive nada. Mas eu tive a dívida do caminhão. E aí eu consegui passar isso para uma pessoa, um primo meu que assumiu a dívida do caminhão e consertar o caminhão, e eu fiquei sem nada. E eu falei assim, agora eu volto para a roça? Você estava quase pior do que o que você vê, porque você pelo menos ainda tinha uns bois. Isso, agora eu não tinha boi, eu não tinha vaca, a vaca foi pro brejo mesmo. E nem vontade de voltar, né? Nem vontade de voltar. Mais uma vez você entrou numa região apertada, né? Agora mais apertada. Aí o que é interessante, Eudes, porque isso era uma cidade que está a 100 km de Belo Horizonte, Lafayette. Eu peguei o ônibus, vim para Belo Horizonte, e um primo meu tinha uma empresa em Belo Horizonte de representação na área comercial. Ele falou assim, você pode vir que eu tenho um trabalho para você. E aí eu fiquei numa pensão ali na rua São Paulo com Curitiba com São Paulo, chama Pensão Nova York. É interessante essa pensão. E eu fui conversar com o cara da pensão, ele deixou ficar lá por 30 dias sem dar nada, sem pagar nada. Não tinha cartão de crédito para você passar nem nada. Nem cheque. E hoje eu gostaria até de conhecer, se eu pudesse encontrar com essa pessoa, para mostrar para ele a minha gratidão, porque eu nunca esqueci isso.
E a gente tem que ser grato em tudo que as pessoas que nos ajudou. É importante a gente ver isso. Gostaria de fazer isso com ele hoje, porque eu sou grato a ele que ele confiou em mim. E não precisei de eu ficar os 30 dias lá, que em 15 dias meu primo falou assim, você vai para Sete Lagoas embalar pedra ardósia. E era um serviço pesado. Né? Pesado. Mas eu peguei e fiquei ali de mais ou menos assim julho até dezembro. Sua mão devia ser uma pedra também. Né? Embalando pedra ardósia, e ele vendia para depósito de material de construção. Sim. E ele tinha representada de vender em depósito de material de construção e tudo. E naquele momento ele me ofereceu para mim trabalhar em vendas, viajar. E eu tinha que trabalhar em Goiás, não era para comprar mais boi, nem bezerro, nem nada, mas vender os materiais que eu trabalhava embalando e outras fábricas como metais, tubos. E eu fui fazendo isso. Fiquei mais ou menos uns 2 anos trabalhando com esse primo meu, até que surgiu uma oportunidade de eu abrir uma empresa na área de representação minha. Sim. E ela chama Espaço Representação. Já era o primeiro momento de ser empresário. Isso, abri a empresa. Você tinha quantos anos nessa época? Eu tinha 22 anos. Isso aí, 4 anos depois de sair, vamos dizer assim, de um trabalho braçal, né? De caminhão quebrar. Em 4 anos, muita coisa aconteceu, muitos desafios para serem vencidos. E você caminhando para frente. É a história interessante porque quando o meu primo me deu para me trabalhar nesse final de ano, ele foi para a praia e falou assim, olha, em janeiro você pode trabalhar em vendas, mas só que eu preciso que você tenha um carro. E aí eu voltei lá na cidade minha de Lafayette, que é onde eu fiquei, e fui numa agência de carro lá, Eudes. Aí o cara falou assim, olha, não tem um Fusquinha. Eu queria um Fusquinha, um carro barato, né, da época, né? Podia. Ele falou assim, olha, não tem um Corcel aqui, que o seu primo fulano de tal estava olhando para comprar. Só que ele preencheu todas as fichas aqui para comprar e ele não desistiu do negócio. E esse carro é um Corcel 2 e eu nunca esqueci a placa BX0018. Branquinho. Que até a idade que você saiu, você já tinha pensado nisso? Não tinha pensado até não, 18 anos mesmo. Seu primeiro carro, quando você saiu, tinha 18 anos. Aí o que acontece? Aí ele falou assim, eu posso pôr o nome dele como avalista aqui? Aí eu falei assim, é meu primo, né? E eu tinha aquela coisa assim, eu não quero falar com ele para falar que ele vai pedir para ele ser meu avalista. Sim. Aí eu falei assim, olha, a entrada eu arrumo com um tio meu lá na roça, que eu ia para a roça, passava o Natal lá, né? Eu arrumo e se você financiar, mas desde que ele não ficar sabendo, você pega a ficha dele aqui, até hoje. Mas depois eu falei com ele, depois de uns anos, já tinha quitado, eu comentei com ele. E é um grande amigo meu, um primo assim que eu amo tanto, né? Mas assim, eu comprei o carro. E aí quando eu fui em janeiro com meu primo, que arrumou um emprego para mim em Belo Horizonte, ele falou assim, olha, mas você não vai dar conta de pagar esse carro, você começando agora, eu falei, não, pode me dar aqui. E fui para Goiás, Mato Grosso, trabalhando, viajando. E eu posso dizer que esse Corcel 2, eu fiquei quase 2 anos com ele, Eudes. Nem pneu eu troquei desse carro. Eu só posso dizer assim, que eu andava, esse carro não dava problema. Hoje, se alguém achar esse carro, que não é essa placa mais, eu compraria ele com o maior prazer e pago bem para me guardar isso como lembrança. Então sabe? Vamos repetir a placa, porque às vezes alguém BX0018. Um Corcel. Uma época uma pessoa falou comigo que esse carro estava na barreira. Ele era... isso era... Nem vamos contar essa data, vamos deixar isso. Mas pela placa, se alguém achar. Era um Corcelzinho daquele para-choquezinho de metal, assim, atrás, mas olha... Como que Deus foi tão bom comigo nessa época, né? Verdade. E eu fiquei com esse carro e depois eu troquei, vendendo e tal, e trabalhando em vendas. Só que depois de 3 anos, eu já trabalhando com vendas, surgiu uma oportunidade de um produto que eu representava e a empresa estava desistindo de fabricar esse produto. E é um produto que eu vendia muito. Aí eu peguei e falei assim, olha, eu fui num cara, ele falou assim, eu consigo fabricar isso para você. Aí eu comecei a fabricar, e vendendo outras coisas. Terceirizado. Terceirizado. Mandei a pessoa fazer. E vendia. Aí o que acontece? Mas como representação não podia mais fazer, porque a minha empresa é de prestação de serviço. Aí eu abri uma empresa, que é a Everlight. E é interessante porque hoje eu sei o que significa Everlight, né? É sempre luz. Mas eu escrevendo, não sabia. Você não sabia disso. Eu não sabia. Aí é interessante que eu estava num cliente em Brasília, e o cliente falou assim, que nome forte esse, Everlight.
Eu falei assim, não, isso é meu nome. Como é o meu nome? O meu nome é Eleazar Vieira de Rezende. Aí eu pus Ever, que é as iniciais do meu nome. Light, porque era luz, entendeu? E ficou, né, então essa marca. Você nem sabia de inglês e nem eu sabia... não sabia de uma coisa importante como empresário a gente falar isso, porque esse cliente em Brasília falou comigo assim, uma marca muito forte. Aí eu voltei em Belo Horizonte e falei assim, eu não vou entender nada de marca. Eu fui lá no NPI e registrei a marca. 6 meses depois tem uma empresa me incomodando porque tinha uma empresa parecida, mas eu já tinha a marca do NPI. Uma lição importante. Uma lição importante, é você fazer a marca do seu produto, registrar a sua marca. Né? É verdade. Às vezes você tem um sonho e você pode perder depois esse o negócio sonho. cresce e aparece exatamente. Então começar certo, começar fazendo o seu business plan bem certinho e com a marca tudo certinho, entendeu? Okay. E aí a indústria cresceu. Graças a Deus, muitos funcionários, já fez obras, nem sei te contar, nem sei contar quantas e talvez nem ele saiba, né, Eleazar? A equipe, um pouquinho também, a turma nova precisa entender um pouco também, Eleazar, da importância da equipe de trabalho. Isso é um negócio que você sempre também fez com muita habilidade, você é uma pessoa que se relaciona muito facilmente com as pessoas, mas você construiu uma equipe que te ajudou. Então, verdade. Falar um pouquinho sobre a equipe. Eu sempre falo assim, gestão, né? Gestão nada mais é do que você fazer com as mãos dos outros. Sim. Então você tem que ter muita habilidade, porque você pode ser muito bem e fazer, mas como é que você pode crescer o negócio se tem 2 mãos só? Sim. Então você precisa de pessoas para te ajudar. Então, graças a Deus, foi assim um momento assim que foi colocando as pessoas certas, no momento certo, e tem pessoas que estão comigo até hoje. Da equipe de frente minha, praticamente todos estão comigo até hoje. Cresceu, sou grato porque cresceram comigo e são confiantes. Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, eu sei que a minha empresa está andando bem lá, pessoas de confiança. É importante a gente ver isso hoje, né? Porque também valorizar as pessoas, dar condições das pessoas trabalhar e condições das pessoas também crescerem. Né? Eu posso dizer assim, que todas as pessoas de linha de frente na minha empresa, todas elas estão bem, tem carro, tem casa, criaram ajudei, família, né? Criaram família, nós estamos falando de mais de 20 anos. 20 anos, 25 anos que eu tenho a minha empresa, né? E a grande maioria dos empresários jovens que a gente fala com eles estão no início do negócio. 2, 3, quem tem mais tempo, principalmente nessa área que você sabe que de marketing digital, então um pouco tempo. Quem tem 5 anos... É uma coisa nova, né? Eu tenho um amigo que é o Rogério Job, ele é um empresário nessa área e ele é chamado de Jurássico, mas nessa área, mas ele tem 7 anos, que mexe nessa área assim com mais intensidade. Então a média são muito jovens. Então a importância de tudo isso que você está falando para essa juventude entender da importância, porque o crescimento nesse momento está sendo muito rápido. Sim, é verdade. Eles estão com faturamentos muito altos e é tudo muito intenso. E a gente é de um tempo, vamos dizer, não tão veloz quanto é hoje, mas que um pouco de prudência, entender essa questão da gestão do negócio, da equipe, é importante. Porque o que acontece? Você pode crescer muito o seu negócio, mas se ele não tiver uma base estruturada de gestão mesmo, de repente você... A base ruiu e foi embora. Então é importante a gestão mesmo. Principalmente quando você cresce um negócio muito grande, cresce rápido, é importante que você tenha uma equipe, que talvez você é uma pessoa muito empreendedora, você é focado e trabalha, mas você tem que ter uma equipe para fazer o básico, né? A estrutura, a forma correta mesmo, para a empresa não chegar amanhã. Igual há pouco tempo eu estava conversando com um empresário, ele deixou na mão de um gestor e de repente quando ele foi ver, a empresa dele estava no buraco. Pois é. Então, quer dizer, você tem que pegar, você não pode fazer, mas você tem que entender. Às vezes você pode passar para a pessoa, você tem que entender de uma empresa. Não é só você estar à frente e eu sou usado e vai. Mas você tem que aprender de contabilidade. Você tem que entender o básico de tudo, até para você saber também se está no caminho certo. Se está no caminho certo, se guiar e olhar, está correto isso, está certo, né? Sim. É gestão mesmo, né? Não, eu acho assim, 100% de gestão, você pode quebrar uma empresa. E também 100% de empreendedorismo também pode quebrar uma empresa. Sim. O certo é o equilíbrio.
né? Sim. Gestão e empreendedorismo. E tomar, não é gestão, não é engessar o Isso, negócio. não é engessar o negócio. As pessoas ficam preocupadas com tantos manuais, com tantas planilhas, com tantas coisas. Então, eu falo muito isso. É importante que se tenha, se o negócio está começando, uma planilhazinha pequena no papel, com pequenas anotações, e vai fazendo. Depois se organiza com estrutura. À medida que a empresa for crescendo, você vai se estruturando e tudo mais. Isso. Um outro ponto para a gente terminar, eu sei que o Eleazar tem que descansar um pouquinho, que vamos explorar dele aqui. Vamos falar um pouquinho, Eleazar, da importância. Eu tive vários mentores e várias pessoas que ao longo do tempo me ajudaram. Um conselho num momento difícil, um conselho até para estruturar meus negócios, um conselho quando eu tive que desfazer de um negócio, porque ou insistindo com aquele negócio, e aí vem uma pessoa e me aconselha a parar com aquele negócio, a não ter o receio de fechar uma empresa, que às vezes é muito dolorido e tudo mais. Então, vamos falar um pouquinho, se você teve aí seu tio, parece que eu vi uma pessoa que você trabalhou, vamos falar um pouquinho desses mentores, desses conselheiros que tiveram na sua vida. Você lembra de algum assim que te ajudou? Eu acho assim, são vários, né, que passa pela vida da gente, mas que a gente dá um toque, né? Sim. Olha isso aí, né? Eu sempre falo como empresário, nunca despreze os sinais. Tem muitos sinais, né? Não vou falar dos sinais de trânsito, mas os sinais dentro da empresa. Sim. Às vezes você está vendo uma pessoa que tem algumas falhas ali e não deixa na mão. Olha, traz para você. Então, eu acho que é importante a gente ouvir conselhos. Sim. Eu tenho um ditado que é até bíblico, que fala assim, na multidão de conselhos há sabedoria. Então, é importante que você saiba ouvir conselhos. O galera mais jovem, por exemplo, muitas vezes eles são muito ousados e acha que as pessoas mais velhas e tal, que estão no negócio há mais tempo, talvez possa estar noutra etapa, outra vivência, mas é importante ouvir os conselhos, entendeu? Para você não deixar e uma hora você tem uma surpresa e falar assim, não sabe, não pensei. Mudar de rumo. Mudar de rumo, ou parar, falar, opa, presta atenção nisso aí. Está acelerando ou está freando na hora errada, né? Exatamente, principalmente no momento que nós estamos passando hoje no Brasil, é o momento que você está sendo bom para o Brasil, porque quem ficar, até porque está segurando e sabendo fazer as coisas certas. E vai passar. Vai passar por isso. Então, na empresa, eu estou aqui, indo para uma feira e viajo muito e busco, porque no momento agora, eu poderia falar assim, não, o momento agora é de você ficar quietinho e esperar. Mas eu acho assim, depois que a crise passa, eu vou estar lá atrás para me acelerar, já tem gente lá na frente. Então, eu tenho que continuar já está lá na frente, acelerando, não deixando de investir, de buscar tecnologia, de buscar coisas novas, porque eu sei que isso vai passar. Como empresário, eu posso dizer, existe uma nuvem, mas ela não vai ficar sempre sobre você, ela vai passar. Então, existe momento de crise, de momentos de dificuldades, né? De crise, de momentos de dificuldades que você possa passar, como eu passei. Teve uma época muito grande, em 2001, que na época que não tinha energia no Brasil. Meu negócio é energia. Meu negócio, eu trabalho com fábrica de luminária. E ninguém fazia nada, não podia você não podia nem consumir, você tinha uma cota para consumir, você tinha que baixar a sua conta. Então aquilo ali foi uma luta. Mas é um momento que eu pude experimentar muitos conselhos, sabe? Olha, não, segura aí e tal, mas não deixei, não parei. E quando aquilo passou, eu sei que muitas pessoas ficaram para trás e muitas pessoas fecharam o negócio. Verdade. Como está vivendo hoje. Sim. A gente está vendo milhares de empresas sendo fechadas no Brasil, mas é por quê? Porque a pessoa não foi preparada para passar por uma dificuldade. Sim. Então nós temos que estar prontos para passar por algumas dificuldades, mas não desistir. E não deixar, no meio da dificuldade, não segurar, mas para depois você conseguir acelerar e a crise vai passar. Isso que está vivendo no Brasil, nós vamos experimentar de novo uma outra virada no Brasil. O Brasil é muito grande, o Brasil é uma economia forte, nós estamos aqui nos Estados Unidos, né? E a gente vê como é que é um país que tem umas coisas estruturadas já muito bem feitas. A crise aqui passou. Entendeu? Tiveram no Brasil aqui em 2008, parece, 2008, né? Mas hoje você não vê. Hoje a gente trabalha aqui, eu tenho uns amigos empresários aqui que não tem gente para trabalhar, conseguir trabalhar. Por quê?
principalmente na área de construção, que cresceu muito e que foi a mais afetada na época da crise. Sim. Por quê? Porque passou, a crise passou. Vai Como passar. no Brasil vai passar. Sim. Então você que queira empreender e fazer um negócio, querido, vai em frente mesmo e creia que é a oportunidade, né? No momento onde muitas pessoas estão desistindo, você vai se levantar, fazer a coisa certa e vai ver a diferença na sua vida, no seu negócio. O que você tem que fazer é caminhar, olhar para frente. Muito Gol! bom. Né? Qual que é o próximo gol? Vamos fazer gol, né? Vamos fazer gol. Pois é. Olha só, falei para vocês que vocês iam ter uma mensagem muito rica e eu gostaria de ficar aqui horas conversando com o Eleazar. Como faço? Estou dando para vocês um pouquinho assim do que ele tem para contar, das histórias dele, dos negócios. A gente sempre está conversando, sempre que tem oportunidade, está junto. Mas isso não vai faltar outra oportunidade. Um dia nós vamos visitar a indústria dele lá em Belo Horizonte. Tá de portas abertas. Conhecer para vocês entenderem o que é o tamanho dessa indústria. E se você gostou dessa entrevista, aqui embaixo tem um botão, você pode dar um sinal de gostou. Mas se um joia. Mas se você não gostou também, pode nos dizer o que foi que você não gostou e fazer seu comentário. Seu comentário para nós é muito importante. E se você também quiser, pode nos visitar esse vídeo, esse filme, aliás, essa entrevista, vai estar lá no YouTube. E lá também você vai poder ver com mais calma e, enfim, vai ouvir o Eleazar contar um pouquinho da história dele. Eleazar, eu vou deixar para você, se você quiser dar mais uma mensagem para esses jovens. Eu admiro muito essa galera jovem que está nascendo no Brasil, porque no Brasil a gente, mesmo hoje ainda, tem muito jovem que está preparando para fazer concurso público para poder trabalhar no governo, ter estabilidade. Querido, eu quero dizer assim, que isso não é garantia, isso vai te limitar a uma certa segurança, mas você sabe que você vai viver aquilo e não vai mudar. Agora você que é novo, que é empreendedor, abre o seu negócio, corre atrás, vai fazer isso, porque aí depende só de você. Tem circunstâncias que não depende mais, você depende de circunstâncias do governo e tal, e nem tem muita segurança, eu creio hoje, do jeito que a gente está vivendo no Brasil, mas eu creio que se você abrir o seu negócio e focar mesmo, organizado, você vai ser sucesso, e principalmente no momento que nós temos tanta informação hoje, hoje a economia é totalmente aberta, então você pode vender o seu produto em qualquer lugar do mundo. E o Brasil, nós temos um exemplo muito grande de uma galera jovem que tem crescido e tem tido sucesso. Até nós temos um amigo comum que faz muito sucesso, né? Que é o nosso querido Samuel Pereira. Samuel Pereira é um exemplo. E o Samuel prestou serviço para mim na empresa, numa época que eu estava precisando de organizar um negócio de um site. O Samuel fez para mim, ele estava fazendo o site. Olha bem, o Samuel, isso não tem pouquíssimo tempo. Pouco tempo. E eu vi ele como um garoto determinado, corajoso. E olha o que é o Samuel hoje, né? Nas nossas reuniões de empresário, né? Que ele ia, ele era um garoto mesmo. É um garoto. E hoje tá é um exemplo, hoje é um cara bombando. E vai crescer muito. Você que tem acompanhado o Samuel aí no Segredo de Audiência, acompanha ele, vai vendo como é que é o Samuel. O Samuel ele já esteve aqui comigo nos Estados Unidos. E eu vejo amigo assim, comum, né? Amigo comum, fica sempre aqui na minha casa, a gente está sempre conversando, é um cara 10. Né? Então tá bom. Um grande abraço, então. Um abraço. E até a próxima.